suas mãos e de frente à boca do leão, ordena o mar abrir e fechar, pra que o povo atravessar, que entra na fornalha sem se queimar, e ordena o sol no meio do céu parar, põe limite nas águas para não ultrapassar. Eu sou o que sou e estou neste lugar. Se quiser ver a porta se abrir, é só glorificar, poder sobre. Se quiser ver a porta se abrir, é só glorificar, poder sobre. Se quiser ver a porta se abrir, é só glorificar, poder sobre. Se quiser ver a porta se abrir, é só glorificar, poder sobre. Ele tem as chaves de Davi, tem poder para entrar e para sair, e convoca o povo da terra, os oradores. Ele conhece, ele levanta a sua voz e a terra para. E se ele determinar, ninguém vai revogar. Ele é o dono da igreja, o grande Jeová. Se quiser ver a porta se abrir, é só glorificar, poder sobre. Se quiser ver a porta se abrir, é só glorificar, poder sobre. Se quiser ver a porta se abrir, é só glorificar, poder sobre. Se quiser ver a porta se abrir, é só glorificar, poder sobre. Ele tem a chave de Davi, tem poder para entrar e para sair, se curva sobre o ouro da terra. Ele conhece, ele levanta a sua voz e a terra para. E se ele determinar, ninguém vai revogar. Ele é o dono da igreja, o grande Jeová. Se quiser ver a porta se abrir, é só glorificar, poder sobre. Se quiser ver a porta se abrir, é só glorificar, poder sobre. Se quiser ver a porta se abrir, é só glorificar, poder sobre. Se quiser ver a porta se abrir, é só glorificar, poder sobre. É só glorificar, é só glorificar, poder sobre. É só glorificar, é só glorificar, é só glorificar, poder sobre. Glorifique, glorifique, glorifica aí. Glorifique, glorifique, glorifica aí. Glorifique, glorifique, glorifica aí. Glorifica aí, a porta vai se abrir. Eu abro e ninguém fecha, diante de ti uma porta aberta. Eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém vai abrir. Eu sou o que sou e tenho a chave de Davi. Eu sou o que sou E tem a chave de Davi. Ele roda Sarão, agradece a oportunidade. Deus Pai, na tua presença estamos nesta noite, Pai querido. Eu quero aqui te apresentar o teu servo, Senhor, que vai trazer a tua palavra nesta noite, Deus. Que não seja ele, Senhor, mas que seja o Senhor falando através, Senhor Deus, do teu servo, Pai. E que cada um, Senhor Deus, do teu povo venha estar com o coração aberto, Senhor, para receber este alimento, Pai. Este alimento que cura, este alimento que liberta e este alimento que salva, Deus. Pai, usa o teu servo, Pai, poderosamente, Senhor, e que o Senhor venha derramar sobre ele, Pai, uma unção, Papai querido, para que esta unção venha passar para o teu povo nesta noite, Pai, e que cada um possa sair daqui hoje, Pai, transbordando, Senhor Deus, da tua unção, Pai. É o que eu te peço, Deus, e te oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Ainda de pé, igreja. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, é um privilégio que eu recebi, pastor Diniz, que está com a oportunidade de estar levando a palavra hoje aos irmãos. E, mais uma vez, eu quero agradecer à igreja e quero trazer também a saudação do pastor Francisco para os irmãos, muitos já o conhecem. Infelizmente ele não pôde estar aqui nesta noite devido ao compromisso, mas ele pede que os irmãos o perdoem e manda que os irmãos possam estar a cada dia mais sendo fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Amém? Eu gostaria de ver com os irmãos, como nós temos aqui hoje,
né, complementando o 6º aniversário da igreja. O pastor Diniz tem comandado, tem sido abençoado. Eu gostaria que os irmãos dessem aqui um tema que diz: buscando intimidade com Deus. E Jeremias 33, 3, que diz, todos os irmãos lendo: clama a mim e responderei, anunciarei coisas grandes e não. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, vamos falar um pouquinho antes com relação a Jeremias. Jeremias, ele esteve nesse período, um período crítico para o povo de Deus. Foi um período em que o povo de Deus estava sob o jugo da Babilônia. Por quê? Porque o povo de Deus tinha desobedecido, estava deixando Deus de lado. O povo de Deus tinha se esquecido de Deus. E Jeremias, como um profeta de Deus, que trazia uma mensagem severa. Jeremias, quando ele trazia a sua palavra, ele não trazia passando a mão na cabeça de ninguém. Ele trazia justamente aquilo que Deus estava mandando. Aleluia. E quando Deus manda, nós devemos obedecer. Amém. E ele chorava, ele era conhecido inclusive, né? Ele tinha como apelido o profeta das lágrimas. Esse apelido que ele estava recebendo não era porque ele estava clamando, reclamando, porque Deus tinha colocado ele ali, dado aquela missão, que foi num período muito crítico. Ele chorava porque muitas vezes ele tinha, diante das pessoas, dos seus compatriotas, dos seus irmãos, ele via ali um coração duro, um coração que não cedia para estar próximo de Deus. As pessoas estavam totalmente desligadas fora da presença de Deus. E quando a palavra de Deus nos fala com relação a Jeremias, fala com relação àquele período, quando ele diz aqui, o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele não estava levando essa palavra só para Jeremias. Ele também estava levando essa palavra para aquele povo, para que o povo viesse ao arrependimento, viesse buscar a palavra de Deus, viesse buscar a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É o que Deus está dizendo para nós hoje. Ele está nos dizendo que nós devemos clamar a Ele, que nós devemos buscar a presença dEle. Nós devemos estar na presença de Deus em todos os momentos. É verdade. Irmão, hoje nós temos um tema que diz: buscando intimidade com Deus. Como é que eu posso buscar essa intimidade com Deus? Como eu posso buscar essa intimidade com Deus? Para que eu possa ser íntimo de Deus, eu tenho que conhecer a Deus. Para que Deus seja íntimo meu, Ele também tem que me conhecer. Eu não posso chegar e dizer: fulano é meu amigo. Antes que eu diga isso, eu tenho que conhecê-lo. Ele tem que me conhecer para que ele também possa me considerar como seu amigo. E aqui, para que nós possamos ser amigos de Deus, nós temos que ter intimidade. O amigo é aquele em quem você confia. E nós temos que confiar em Deus. Aleluia. E Deus tem que estar também nos dando essa oportunidade. E veja aqui, quando ele diz clama a mim, ele está dizendo isso para mim, está dizendo isso para você. Ele está nos dando uma oportunidade de nos aproximarmos, de termos uma intimidade com Ele. Deus está nos dando essa chance. Mas como é que nós podemos
nos aproximar de Deus. Como o homem pode se aproximar de Deus se, devido aos nossos pecados, nós quebramos aquele elo de ligação que Deus tem conosco, aquele relacionamento que Deus tem conosco, aquele relacionamento que existe entre nós e Deus. Se nós pecamos, mas Deus nos dá algumas condições, Ele nos mostra dentro da palavra dele, algumas condições que nós podemos estar junto a Ele, nós podemos usar essa oportunidade que Ele tem nos dado. Em Atos 3,19, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. E venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Essas condições que Ele nos dá é de quê? De arrependimento e de conversão, para que nós possamos nos converter a Deus. Muitas vezes Deus nos mostra também, para que nós possamos ter essa oportunidade de estarmos buscando a sua presença, Ele nos mostra onde nós falhamos, aonde o seu povo falhou. Aqui em Oséias 4,6 ele diz: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu te esquecerei dos teus filhos. É uma maneira que Deus está nos mostrando de estarmos buscando a sua presença, buscando o conhecimento. Aquele povo, quando rejeitou o conhecimento de Deus, não foi porque faltava alguém para levar essa palavra, levar esse ensinamento e esse conhecimento. Eles rejeitaram deliberadamente. Como muitos hoje, quando trazendo essa mensagem para os nossos dias, têm rejeitado esse conhecimento de Deus. E Deus está nos alertando para isso. Como eu posso ser amigo, como eu posso estar buscando a intimidade com Deus, buscando a presença de Deus, se eu não tenho buscado conhecer a Deus? Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos dá muitas chances. E uma delas está aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14, que diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua vida. São oportunidades que Deus nos dá. Irmãos, quando nós vemos aqui essa palavra que diz: se o meu povo se humilhar, muitas vezes nós nos nos humilharmos. Veja bem, o homem ele é orgulhoso, ele não gosta de se humilhar na presença de ninguém, mas existe uma diferença muito grande em você se humilhar diante de Deus e você se humilhar diante do homem. Quando você se humilha diante do homem, você é ofendido, você é envergonhado, você é maltratado, você é rejeitado, né? Você é escarnecido, você é pisoteado, e vários outros adjetivos que nós poderíamos usar aqui. Quando você é humilhado diante do homem, você é totalmente orgulhoso. Mas a diferença é muito grande quando você se humilha diante de Deus. Quando você se humilha diante de Deus, é quando você reconhece que Deus é soberano. Aleluia.
É quando você reconhece a soberania de Deus sobre nós. Que só Ele é digno de louvor, de honra, de glória. Verdade, Jesus. Aleluia, Pai amado. Só Ele é digno de adoração. Irmãos, a palavra adoração, ela é muito forte. Nós vemos que Satanás era a única coisa que ele queria, era ser adorado. Deus nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos adorá-lo de livre e espontânea vontade. Satanás, ele muitas vezes ele quer obrigar você a adorá-lo. Nós vemos quando Jesus estava no deserto, a proposta que Satanás fez a Jesus: se me adorar, ele queria que Jesus viesse adorar. Eu lhe darei todos esses bens, toda a riqueza, tudo isso eu lhe darei. E Satanás oferece isso para o homem. Ele oferece isso para o homem. E o cuidado que nós temos que ter é justamente esse: é de estarmos buscando a presença de Deus, para que Deus possa nos dar a sabedoria, possa nos dar o conhecimento, e só a Deus nós adorarmos. Só a Deus nós devemos adorar. Então, quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós estamos nos aproximando de Deus. Ele diz também: buscai a minha face. É quando nós desejamos a maior intimidade com Deus. Quando nós desejamos a Deus, nós estamos buscando a sua face. Quando nós entregamos a nossa vida nos pés do Senhor, é quando nós permitimos que Ele direcione a nossa vida. Nós estamos buscando a face do Senhor. Nós estamos buscando a presença de Deus. É quando nós temos prazer em Sua presença. É quando nós desejamos maior intimidade com Deus. É quando nós fazemos a Sua vontade. Quando nós fazemos a vontade de Deus. Em Tiago 4,8 ele diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós chegamos a Deus, Deus chega a nós. É uma oportunidade que nós temos. Quando Ele diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Nós temos que purificar o nosso coração. Mas nós só conseguimos isso quando nós buscamos a presença de Deus. Ele diz também o quê? Que nós devemos nos converter dos seus maus caminhos. Nós devemos nos converter dos nossos maus caminhos. Porque todos nós pecamos. A palavra de Deus diz que nenhum deixou de pecar. Só um que não pecou foi Jesus. Mas todo homem é pecador. Nós pecamos através dos nossos sentidos. Nós pecamos através de palavras, atos, pensamentos. Então nós vivemos em uma condição, irmãos, que nós temos que estar buscando a cada momento a presença de Deus, para que nós possamos estar livres disso daí. E quando Ele nos fala: convertei-vos dos seus maus caminhos, é quando nós sentimos o arrependimento pelos nossos pecados. É quando nós abandonamos toda e qualquer forma de idolatria diante de Deus. É quando nós renunciamos às coisas mundanas. Quando nós buscamos a misericórdia de Deus. Aí sim nós estamos nos convertendo. Porque estamos entregando a nossa vida diante de Deus. E Ele nos fala que nós devemos o quê? Também orar. Eu deixei justamente isso daqui de propósito, essa última parte, quando nos fala de orar.
Orar, o que é a oração? A oração é quando nós falamos com Deus. É falar com Deus. É comunicar-se com Deus. É dialogar com Deus. É invocar a Deus. É buscar a sua presença. É nos aproximarmos de Deus. Tudo isso é orar. E por que nós devemos orar? Por que nós oramos? Porque a oração é uma das armas mais poderosas que o crente tem contra Satanás. Contra as armadilhas de Satanás. Através da oração nós temos todo o poder. Quais são os motivos que nós temos para orar? Você tem que ter um motivo para você orar. Nós temos que ter algum motivo. E eu posso enumerar 3 motivos que nós podemos ter para orar. O primeiro deles, porque é uma ordem de Deus. Deus nos ordena que nós devemos orar. E essa ordem é transmitida através dos profetas, dos salmistas, dos apóstolos e do próprio Jesus. É uma ordem de Deus. Entendeu? Através dos profetas. Vejamos aqui. Isaías 55:6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Nós temos que buscar de alguma maneira. Através do salmista, do Salmos 105:4, ele diz: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Buscamos a presença de Deus. Através dos apóstolos. Aqui Paulo, Colossenses 4:2, ele diz: perseverai em oração, velando nela com ações de graças. E o próprio Jesus também nos fala, em Mateus 26:41, ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele nos exorta a estarmos orando para que nós possamos ser fortalecidos, para que o nosso espírito possa estar sendo fortalecido. Qual o segundo motivo que nós temos para orar? Porque a oração é um elo de ligação que nós necessitamos para receber as bênçãos de Deus, para receber o seu poder e para receber as suas promessas. Através da oração nós temos esse poder. O poder do Espírito Santo atuando em nós. Em Lucas 11:9, nós devemos perseverar na oração. O próprio Jesus nos diz: e eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abriste-vos-á. Nós devemos perseverar. Quando nós perseveramos, Deus nos abençoa. Nós estamos buscando as bênçãos do Senhor. Em Atos 11:15, nós falamos com respeito ao poder do Espírito Santo na nossa vida. A palavra de Deus diz que nós somos moradas do Espírito Santo. E é através do Espírito Santo que nós temos o poder, que nós temos condições de estarmos levando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Nós temos que ver a diferença, irmão. Você levar a palavra de Deus e você viver dentro da palavra de Deus é diferente. Você tem que viver
aquilo que você prega. Aleluia. Não adianta você estar com uma Bíblia embaixo do braço, estar numa praça pregando, quando você sai dali, você é uma outra pessoa totalmente diferente. Você tem que viver aquilo que você está pregando. É verdade. É difícil, mas você tem que viver. Em Atos 11:15 ele diz: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Nós vimos isso em Pentecostes. Quando o Espírito Santo esteve sobre todos aqueles apóstolos que estavam aguardando a ordem que Deus tinha dado. E a partir daquele momento, eles tiveram ousadia de pregar a palavra de Deus. Verdade. De Glória a Deus. levar a palavra de Deus. O poder do Espírito Santo. Só através dele você pode expulsar demônios. Você pode estar em oração, você pode curar. E mil e umas coisas que você pode fazer. Mas pelo poder do Espírito Santo. Porque pelo nosso poder, nós não podemos fazer nada. Porque a vontade que tem que ser prevalecida é a de Deus, É verdade. não a nossa. Glória a O Deus. poder é de Deus. O poder não é meu. Amém. Tiago 5,16 ele nos fala com relação à cura, ao poder da oração. E ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Graças a Deus. Quando nós somos justificados, quando nós temos a presença de Deus na nossa vida e nós oramos, a nossa oração ainda tem poder. Amém? Glória a Deus. O terceiro motivo que nós temos para orar, porque Deus, no seu plano de salvação da humanidade, Ele estabelece que o crente seja seu cooperador. Nós temos que fazer aquilo que Deus tem nos ordenado. E todas as vezes nós nos esquecemos de fazer isso. Mateus 9,38 diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Irmãos, quantas vezes você tem orado para que Deus mande mais pessoas para estar pregando a sua palavra, para estar levando a sua palavra para aqueles que ainda não o conhecem? Muitas vezes nós lembramos de orar por uma infinidade de coisas. Às vezes nós esquecemos de pedir que Deus mande pessoas capacitadas para estar levando a sua palavra, para estar buscando almas, salvando. Às vezes a nossa preocupação, infelizmente, a preocupação de muitas pessoas, e eu posso dizer até de algumas igrejas, é estar orando para que você tenha prosperidade financeira, esquecendo da maior posição que o crente tem que ter. Nós temos que estar orando, buscando, primeiramente, o aprimoramento, buscando a nossa salvação. É para isso que nós temos essa responsabilidade de buscarmos, estarmos orando, pregando para que almas sejam salvas. Amém? Amém. Agora, veja bem, simplesmente eu posso só orar. Será que minha oração vai ser atendida? Existem alguns pré-requisitos também para que a minha oração seja atendida diante de Deus. Para que essa aproximação diante de Deus, ela tenha um sentido. E eu posso citar também aqui alguns
requisitos para que a nossa oração ela seja atendida, ela seja ouvida por Deus. Será que se qualquer um de nós, qualquer pessoa orar, será que Deus vai atender? Não vai. Não é qualquer um que vai orar que Deus vai atender. Existem alguns pré-requisitos para que Deus possa atender a sua oração, atender a minha oração. Eu posso citar aqui alguns exemplos. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, você não agrada a Deus. Tiago 1,6, ele diz: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma a outra parte. Ela não tem direção. Se você não tem fé, se você duvida, não adianta você orar, porque a sua oração ela não vai ter uma direção. Ela não vai passar desse teto. Ela não é direcionada, porque você não tem. O segundo requisito para que a sua oração seja atendida, ela tem que ser feita em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em João 14, versículos 13 e 14 nos diz: a oração deve ser feita em nome de Jesus. E ele diz o seguinte, João 14, 13 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. No versículo 14 ele diz: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Peça em nome de Jesus. Não adianta você pedir em nome de santo, não adianta você pedir em nome de outra pessoa, por que quer que seja, porque você não vai ser atendido. A palavra de Deus diz que só existe um mediador entre Deus e o homem. É Cristo. Amém, Jesus, é verdade. Só existe isso. O terceiro requisito é que tem de ser feito segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. Se não for feito segundo a vontade de Deus, também não vai adiantar. Tem que ser feito segundo a vontade de Deus e não segundo a minha vontade. Imagine se a oração que eu faço, todas as orações que eu fizesse, fosse feita a minha vontade. Eu estava numa boa. Em todos os sentidos, você estaria pedindo, alguma coisa que pudesse só estar lhe agradando. Se poderia chegar para alguém que estivesse doente, a minha vontade é que ele seja curado. Eu estaria orando e ele seria curado. Mas tem que ser feito segundo a vontade de Deus. Mateus 6,10 nos diz o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem que ser feito segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. É feito aqui, é feito aqui. Nós temos uma passagem em 1 Reis, 18, 36 a 39, que nos fala com relação àquele fato que aconteceu quando Elias estava com os profetas de Baal. Os profetas de Baal estavam orando, gritando, se lamentando, buscando para que Baal mandasse fogo do céu, para que fosse queimado aqueles holocaustos. Mas nada aconteceu. Mas no momento que Elias orou, o que aconteceu? Caiu o fogo do céu. Glória a Deus. Era a vontade de Deus. Deus estava no comando. Irmãos, muitas vezes não adianta você orar
E por vezes, infelizmente, eu vejo que algumas pessoas chegam e dizem, quando estão orando, que seja feito aquilo que realmente ele está determinando. Eu determino que isso seja feito, que isso aconteça. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que nem 1 centímetro nós podemos aumentar na nossa estatura. Imagine você estar dando ordens para que Deus lhe obedeça. Deus não vai lhe obedecer. Nós, cristãos, temos que estar obedecendo a Deus. Nós temos que estar nas condições de servo de Deus, de estar a serviço de Deus, e não Deus a seu serviço. Nós temos que aprender muitas coisas que a palavra de Deus nos ensina. O quarto requisito é ter uma vida justa diante de Deus, reta com Deus. Nós vemos aqui em 1 Coríntios 11:1, Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Irmãos, para você abrir a boca e falar isso, você tem que estar na presença de Deus, você tem que estar numa função acima de qualquer coisa, para que você possa dizer: seja meu imitador, imite a mim. Você tem que estar numa condição muito alta diante de Deus, numa posição muito grande diante de Deus, para que você possa dizer isso. E o quinto requisito é a perseverança. A oração, ela tem que ser perseverante. Você tem que estar perseverando em oração. Lucas 11:10, o próprio Jesus diz: porque qualquer que pedir, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, abre-se. Qualquer que pede, recebe. Persevere, busque, esteja nas condições em que Deus pode lhe dar aquilo que você busca. Êxodo, capítulo 17, versículo 11, ele diz: e acontecia que quando Moisés levantava suas mãos, Israel prevalecia. Mas quando abaixava suas mãos, Amaleque prevalecia. Estava uma batalha entre o povo de Israel e os amalequitas. Houve um momento em que Moisés necessitou que alguém segurasse seus braços, para que ele mantivesse seus braços altos, para que assim a vitória de Deus viesse para o povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. E essa é uma das maneiras, irmãos, em obediência a Deus, é que nós vamos conseguir fazer aquilo que nós temos como tema, buscando a intimidade com Deus. É só através do nosso comportamento, através das nossas ações, dos nossos atos, nós vamos conseguir maior intimidade com Deus. É buscando e conhecendo a Deus. E que Deus realmente possa estar fazendo a sua vontade na nossa vida, nos abençoando, abençoando a sua igreja, abençoando o anjo da igreja, que usa palavras com sinceridade, não alisa. Em vez, infelizmente, tem alguns pastores que passam a mão na cabeça dos seus conselhos. Mas o pastor diz, ele não faz isso. Ele é sincero. Ele usa de sinceridade com aquilo que Deus manda que ele faça. Ele faz como Jeremias fazia. Ele usava de sinceridade, fazia justamente aquilo que Deus tem tocado no seu coração e ordenado por ele.
Que Deus nos abençoe. Deus abençoe. Amados, eu creio que todos